Olha, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, o que geralmente vem à cabeça? Viagens missionárias, né? Ou talvez aquelas cartas que, poxa, foram a base de muito do cristianismo. Mas hoje, o nosso foco vai ser em uma parte da jornada dele que é surpreendente: as prisões. Pois é, vamos mergulhar em como as algemas dele, que pareciam ser o fim, na verdade se tornaram um símbolo de uma força inacreditável. E para começar, quero deixar essa pergunta no ar. É uma ideia que parece não fazer sentido, um paradoxo mesmo, mas que está bem no coração da jornada de Paulo. E se a gente parar para pensar, tem tudo a ver com as nossas experiências também. A grande questão é essa: como é que algo que te prende, que te limita, pode ser justamente o que te liberta? É isso que vamos tentar entender agora. Então, vamos desenhar o cenário aqui. Pensa só, Paulo, uma das figuras mais ativas, mais dinâmicas do início do cristianismo. A gente imagina ele pregando para multidões, certo? Mas a realidade é que ele passou um bom tempo do ministério dele confinado, preso, em algemas. E é justamente desse lugar, dessa realidade tão dura, que a mensagem dele ganha uma força, uma dimensão totalmente nova. É impressionante porque, sabe, as correntes físicas, as algemas, simplesmente não conseguiam aprisionar o propósito espiritual dele. Não importava quantas vezes ele fosse preso, o foco da missão, que era compartilhar a fé, continuava ali, inabalável. Isso mostra uma resiliência que vai muito além das circunstâncias, né? E é essa resiliência toda que nos joga de volta naquele paradoxo do sofrimento que a gente falou. A ideia é que as dificuldades do Paulo não eram um empecilho para a mensagem dele. Pelo contrário, de um jeito bem curioso, elas eram o próprio motor que impulsionava essa mensagem. E olha que interessante como a gente consegue visualizar isso aqui. De um lado, na realidade humana, o que a gente vê é prisão, sofrimento, coisas bem concretas, bem dolorosas. Mas olha só o que nasce disso. Lá na outra coluna, no resultado divino, o testemunho dele se torna mais forte e o poder de Deus fica evidente. É como se as algemas virassem um palco, sabe? Então, o que a gente começa a entender é que o objetivo final de Paulo não era a liberdade dele ou ficar confortável. Era uma coisa muito, mas muito maior. O alvo dele era refletir Cristo, não importava a situação. Livre ou acorrentado, o propósito continuava o mesmo, firme. Tá, mas como isso é possível na prática? Para explicar, o próprio Paulo usa uma metáfora muito poderosa que virou um pilar no pensamento cristão sobre força e fraqueza. Vamos dar uma olhada nessa imagem que é simplesmente genial para ilustrar o que ele queria dizer. É essa aqui, a frase-chave lá de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para um pouco para pensar nisso. Um tesouro de valor incalculável, guardado no recipiente mais frágil, mais comum que existe. Mas afinal, o que são esses vasos de barro? Somos nós. Eles são uma metáfora para a nossa condição humana, sabe? Para a nossa fragilidade, nossa imperfeição. E o pulo do gato é que a fraqueza não esconde o tal tesouro divino. Pelo contrário, ela faz ele brilhar ainda mais. Pensa num vaso rachado. É pelas rachaduras que a luz de dentro escapa e se torna visível. É a nossa fragilidade que deixa o poder de Deus inegável. Beleza, agora vamos trazer essa ideia lá de trás para os nossos dias. Como é que a história do Paulo, numa prisão romana, tem a ver com as nossas lutas, os nossos desafios de hoje? A conexão, olha, é muito mais direta do que a gente pensa. Isso aqui resume essa jornada de um jeito perfeito. O ponto de partida é entender que as provações não cancelam o nosso propósito, o nosso chamado. Depois, a gente percebe que a nossa fraqueza não é o fim da linha, ela vira o palco onde uma força divina se manifesta. E isso transforma qualquer circunstância difícil numa plataforma que pode amplificar um testemunho. E no fim das contas, o que nasce daí é uma perseverança que não vem da nossa própria força, mas sim da confiança de que Deus está agindo através da nossa fragilidade. Certo. E na prática, como a gente vive isso? Como é que se vive além das nossas próprias algemas, sejam elas quais forem? A lição que Paulo deixou nos dá um caminho bem claro. Olha só, a gente pode tirar 4 passos práticos dessa jornada toda. Primeiro, aceitar que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Segundo, se apoiar na palavra da verdade para se sustentar no meio das lutas. Terceiro, confiar que o Espírito Santo, que é essa força de Deus, nos capacita para resistir. E por último, entender que viver para algo maior, como viver para Cristo, dá um sentido totalmente novo até para o sofrimento. E para fechar, fica essa frase que amarra tudo que a gente conversou. As algemas não limitam quem vive pelo poder de Deus. A reflexão que fica é:
Quais são as algemas na vida de cada um? E como é possível permitir que elas, em vez de prender, revelem uma força que não vem da gente?